Eu brinco que o perfil questionador, ele é muito importante dentro das organizações. A gente tem que começar a questionar mais. Será que é essa estratégia? Por exemplo, estratégia organizacional, a maioria das empresas não tem. A maioria dos negócios são criados... Nunca pensei nisso. Pois é. A maioria dos pequenos e médios não tem. O que é uma estratégia? E aí, como você quer que o teu colaborador siga o que você está falando se você não tem nem a estratégia clara na sua mente? Você falou que a Mari comentou com você, né? Falou, às vezes você quer um colaborador que seja igual você quer um clone. Não existe clone. Não tem, não vai achar nunca. Não existe clone, você tem que desenvolver. E se você recrutou aquele profissional, você também tem que dar um voto de confiança. De que ele está trazendo alguma coisa. Você não consegue tirar o potencial dele. Né? Não. Além disso, você está contratando um profissional, certo? Se ele é um profissional da área, ele vai ter que exercer aquilo. Ele vai ter que ter aquela entrega profissional. Certo. Porque aí é melhor contratar, então, uma criança no jardim da infância, então, né? Você vai ensinar tudo do zero? Não. Você vai formar de acordo com a sua cultura? Ok. Mas o mínimo, você tem que confiar que aquela pessoa sabe fazer aquilo. Mesma coisa, uma assistente. Não vou confiar. Não, será que você está anotando tudo? Não. Fala, ó, você precisa fazer isso daqui. Essas são as suas responsabilidades. Dá o distanciamento, observa. Acompanha. Por isso que o processo é interessante. Eu tenho um processo bem definido. Aquela pessoa vai acompanhar. Aí, eu dou indicadores. Continuo a observar. Então, a gestão de equipes, gestão de performance, gestão de pessoas, ela não tem só um pilar. São vários pilares que precisam ser acompanhados. Entendi. Uma pergunta que eu acho que muitos fariam para você, num perfil parecido com o meu. Por que a gente, quando tema em ter a certeza que a gente já deveria cortar, a gente fica seguindo e o que se deve fazer de verdade? Quanto antes cortar, melhor? Depende. O pessoal brinca que psicólogo adora falar depende. Porque depende. Vou te dar um exemplo. Você vai cortar uma pessoa que você não vai conseguir repor rapidamente e isso vai impactar no resultado. O pouco que ela está fazendo, pelo menos está segurando ali um pouco. Tá. Então tem as variáveis aí. Tem muitas variáveis. Teve alguma pergunta de resposta fácil durante o tempo que a gente trabalhou junto que eu te dei? Não, nenhum. E é por isso, porque às vezes dizendo por mim, né? A gente fica se punindo muito por deixar ir muito longe, sabe? E é claro, fica o arrependimento de, putz, eu deixei longe demais, podia ter cortado logo, eu percebi. Porque assim, uma vez eu escutei o seguinte, que o RH ele tá ali dentro dos 70%. E o quão isso é importante para uma empresa. Então assim, se eu não tenho nem 50% estando sozinho, e um RH tá entre 70 e poucos por cento, não lembro onde eu vi, eu vou lembrar isso daí e vou te dizer para não ficar aqui um achômetro. Mas já é demais. Já é uma porcentagem altíssima para ajudar a empresa, né? E tendo em vista que a gente erra muito, né? Ao contratar alguém. Mas a que ponto a gente fica empurrando com a barriga, achando que... Procrastinando alguém que a gente percebeu que rapidamente... Putz, cara, me arrependi. Por exemplo, você pega um cara... Isso já aconteceu comigo. Eu tive certeza que o cara batia na mulher em 15 dias trabalhando com o cara. Pela fala do cara. Tem como isso dar certo? Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, olha... É caro contratar um RH para fazer o recrutamento e seleção? Beleza. Pode ser caro. Mas o que é caro? Experimente você contratar de forma equivocada. Exatamente. E ver o preço disso. Tava muito dentro disso do que eu ouvi. Porque sai caro, né? Muito mais caro. Um processo mal feito, assim, alguém mal avaliado. Não, e o pior não é isso. O pior é que assim, aquela pessoa que você contrata, além de, né,
você perder tempo treinando aquela pessoa, gastando dinheiro, o salário, ela ainda vai influenciar, impactar negativamente no teu clima organizacional. Sim, no E meu pode ambiente. até influenciar negativamente a sua equipe. A gente fala Então- que esse cara é a laranja podre da caixa. É um custo imensurável. Entendi. Então, o RH sai barato. Nossa, é desafiador. É desafiador. E eu fico imaginando assim, o quão o empreendedor, esse cara que está começando, esse cara que já tem ali seus 10 funcionários, tá tentando migrar. E a oportunidade, nós tivemos uma oportunidade muito relevante em 2017, de um contrato bem grande, e aí eu tive que lidar com 20, 25 pessoas, antes da quebra, claro. E aí, cara, era um mártir lidar com tanta gente, informal, né? Informal, porque eram uns acordos, né, que a gente tinha, que não era todo mundo registrado, era um somebody love danado. A gente trabalha muito na informalidade, né, o pequeno. E quando isso acontece, você não tem bala na agulha para depois contratar, porque sai muito caro. Se você for fazer acordos, essa coisa toda, é sempre muito caro. Então é por isso que a gente está sempre aí no Ministério do Trabalho, sempre, né, lutando contra isso. E eu fico pensando assim, que ferramentas, e o que você fala, eu fico aqui tentando imaginar qual é o seu projeto, porque muito provavelmente é um produto riquíssimo para nós, Sim, que não vai contratar um RH. Exatamente. Puro, na essência, sabe? Não, eu não vou ter um escritório, vou trazer uma pessoa aqui e tal. Eu tive uma menina trabalhando comigo recentemente, e ela é estudante de RH, numa universidade aqui pertinho, São Miguel. Cara, o quanto ela me ajudou. E aí eu falava um pouco de você pra ela e tal. E aí alguns outros colegas também que têm experiência com mais profissionais. E aí ela formulou algumas perguntas pra mim, nós juntos ali, cara, foi muito bom trabalhar com essa menina. Depois ela teve alguns problemas, mudou de residência e teve que sair daqui da marcenaria. Mas foi muitíssimo bem. Inclusive esse projeto vai servir para todo mundo. Para quem é de RH, para gestores, para donos de empresa, Então, o cara pode inclusive pegar um para pacote colaboradores, inclusive para colaboradores. Tá. Entendeu? Uma pessoa que quer crescer, você já tem sede de crescer na carreira. Porque os fora da curva, lidar com eles é fácil, né? Ou não? Você Nem precisa sempre. formar essa pessoa também. Nem sempre. O problema do fora da curva é que ele absorve o que você faz e depois vai para um outro lugar que valoriza mais ele. Isso, moxa, verdade. Se eu for Mas tem pensar- solução. Tem solução. Em breve. É que você tá escondendo o ouro. Como é que a gente vai Não, saber? não Eu preciso posso. desse produto ontem. Mas não posso pois desse é. produto. Por enquanto E é isso. tem data pra esse negócio? Tem uma, Tem uma em breve. certa... Em breve. Será esse ano. Esse em breve é daqui 5 dias, daqui 5 meses, daqui 2 anos. Ainda esse ano. Caramba, então olha, Me você... sigam lá. @Daniela com 2 L's, com A no final, _Cabral. Muito Lá bom. vai ter mais dicas também. Muito bom. Hudson, me ajuda. O que você quer? Você falou que tinha uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Claro. Em relação a essa função que você exerce de treinadora, atrelado à psicologia, né? E essa questão de treinar pessoas, executivos, empresários, etc. Geralmente, quando essas pessoas vão te procurar, é que elas estão com algum problema operacional ou pessoal, né? Ou os dois, né? Sim. Então, independente se é executivo ou empresário ou qualquer coisa do tipo, eles não te procurariam se tivesse tudo bem, eles estivessem sabendo lidar Exato. com os problemas deles. Essas pessoas, esses executivos, esses empresários, repetem padrões nesses problemas que eles têm na empresa deles, na sociedade deles e na vida deles como executivo e até mesmo na pessoal? Existem padrões? Se existem, quais são? Só fazendo um adendo aqui, na verdade, é para a questão da mentoria. Você ainda faz a mentoria para os executivos? Sim, faço mentoria, né? Como Os você empresários. bem falou, para os empresários. Nem sempre, às vezes, são empresários, às vezes são executivos, né? Diretores de áreas, gestores de áreas. Entendi. E também faço mentoria para profissionais. Às vezes a pessoa é um analista e quer virar um gerente, um diretor. Você potencializa o cara. Sim, exatamente. Muito bom, muito exatamente. bom. Então, na verdade, tem vários braços aí, né? Sim.
Mas e aí? fala um pouco dessa mentoria também, como é que funciona, o que tem de especial nessa mentoria que a pessoa pode ganhar com você nesse tempo? Quais são os pontos positivos, né? Vai lá, Exatamente. pontos positivos de uma mentoria. Você é uma pessoa que você pode falar, porque você passou por essa mentoria Exatamente. comigo, né? Eu digo, na verdade, sempre para eles aqui. É que vai pessoas. mudar agora o modelo meu de atuação com essa mentoria, né? Que tem a ver com esse projeto. Tá. Esse projeto, ele tá muito linkado a essa nova atuação. Então, por isso que, né, vou ficar devendo isso para vocês, né? Vou deixar esse gostinho. Olha aí, tá vendo? Guardando eu ouro sei de que novo. vocês estão tentando me dar a volta, assim, na mas verdade vocês assim. não vão me pegar, não. Não, na verdade é assim, ó. Existem duas questões aqui. Eu vou facilitar para você para ver que não é só uma intenção. Ó, existe a mentoria que talvez é o produto que você vai formar e vai oferecer para as empresas, Sim. empresários, executivos, Sim. enfim, CEOs e tudo mais. Porque pelo que eu percebi é o seguinte, eu sou executivo de uma multinacional. E aí eu quero almejar voos maiores, mais altos dentro da organização. Eu consigo te contratar para aumentar o meu valor, o meu brand, assim, dentro Sim. da organização. Sim. E aí eu vou tratar o meu pessoal, entendeu? Sim. E aí eu me potencializo com as coisas para que eu possa ganhar um cargo maior ou, Sim. sei lá. Não precisa ser uma pessoa jurídica para contratar minha mentoria. E também pode ser a uma própria pessoa empresa. física. Exatamente. Então, Ambos. Isso é uma. É isso que ele está te perguntando. Outra coisa é o produto. Então, eu acho que é isso que você perguntou. Se existe Tanto um padrão nessas mentorias dessas pessoas, assim como eu fui um deles, em proporções menores, claro, mas... Então, vamos dividir. Padrões de repetição, né? De erros, né? De dores. Do empresário, sim, temos, né? Por quê? Uma empresa pequena, novamente, eu já tinha comentado que normalmente esses empreendedores, empresários, eles não têm repertório, né? Não tiveram uma experiência anterior, né? Tá. De gestão de pessoas, de elaboração de estratégia de negócio. Então tem várias frentes que eu ajudo esse empresário a olhar, tá? Então esse é uma questão. Se eu vou falar da mentoria para um executivo, também, né? Eu posso sinalizar aqui para vocês um padrão, Tá. que é a questão, por exemplo, de se vitimizar no ambiente corporativo. Só que a carreira da pessoa. Cara, Esse é um isso faz padrão. muito sentido. Esse é um padrão. Que grande Vou falar parte depois. dos executivos cometem. Eu não fui promovido, né? Eu sempre pergunto, mas você já se autopromoveu antes? Entendi. Entendeu? Entendi. Então, esse é um padrão. Então, tem vários, né? Então, de novo, não tem receita de bolo. Então, depende muito. Então, depende do setor, tá? Vai pegar setor da saúde, tem um viés completamente diferente, por exemplo, do setor automotivo, de uma Verdade, indústria, tá? Ou da área da construção civil. Então, dependendo do setor, tem dores. Isso que eu acho que é um grande diferencial que eu construí na minha carreira, né? Na verdade, a construção da minha carreira foi multissetorial. Então, você viu, passei pela aviação, passei por indústria, Diversificou bem, né? construção civil, exatamente. Empresa de pesquisa, de mercado, quer dizer, um setor mais sofisticado em termos de informação, quer dizer, não é tão operacional, né? Então, depende muito. Mas em todas essas mentorias, eu olho de forma extremamente personalizada. Tá? Todas elas. Não tem como. Se você quiser pegar soluções de prateleira, terão resultados a curto prazo e dores a médio e longo prazo. Produto de prateleira, grava bem. Produto de prateleira, solução de prateleira, você tem um resultado de curto prazo, certo. Porém você terá dores de médio e longo prazo. Entendi. Faz sentido. Tá? Porque cada negócio é um negócio. Por exemplo, as soluções que eu atuei, né, encomendei, por exemplo, sugeri para uma companhia aérea é completamente diferente da construção civil. Entendi. E isso ainda tem uma variação ainda
do porte da empresa, do perfil do gestor, da diretoria, do perfil da identidade organizacional. Tá. É uma empresa mais jovem? É uma empresa mais conservadora? É uma empresa com viés de mais inovação? Depende. Porque a empresa tem muito do PF do dono, né? Ou dos envolvidos, né? E aí traz essas particularidades, acredito eu. Sim, totalmente. Né? Então, totalmente. O viés de comportamento, como que a empresa lida com essa... Agora, a questão da informalidade, da procrastinação, né? Então, vamos lá. Procrastinação, informalidade, vitimismo são padrões, né, que a gente vê tanto nas empresas quanto nos profissionais hoje, né, de forma geral, que eu bato o olho e vejo. E a questão de você querer soluções rápidas, né, sem fazer a construção daquilo. Por exemplo, uma identidade organizacional tem um tempo, né, de construção, de desenvolvimento. É como alguém consegue nascer de 2, 3 meses? Bem formado, totalmente? Não, leva um tempo, tudo tem Tudo precisa de um tempo. Exatamente. Há tempo para tudo, né? Pra exatamente, exatamente. O que eu parei de fazer, até com alguns colegas empreendedores, não só da marcenaria, mas no âmbito geral, assim, é tirar o mimimi da jogada, sabe? Não, porque o pessoal é difícil, não, porque não sei o quê. Cara, na boa. O pessoal olha pra difícil, dentro. exatamente, Olha mas você tem primeiro. Processos claros, definidos, você construiu o seu plano estratégico? Foi o que eu quis dizer, assim. Eu quero a organização da minha equipe, mas eu não sou organizado, lembra? A coerência, sim. Lembra que o aprendizado é por imitação, né? É deixar de olhar, assim, essa dor do mimimi e falar assim, peraí, deixa eu olhar pra dentro, autorresponsabilidade. E por outro lado, tem aquela questão do quê? Também do colaborador. Eu não fui promovido. Tá, mas você se autopromoveu? Claro. Você já está exercendo? O que você entregou de verdade? Exatamente. Né? Não, mas eu chego no horário e o que ele me pede eu faço. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente para você ser promovido. Sim. Se você quer uma promoção, então já comece a se posicionar como tal. Eu tenho olhado cada vez mais para isso, tentado estudar essas questões. No último podcast eu citei o João Adib da CIMED e eu cito de novo porque ele falou que acho que 80% do tempo dele hoje é olhar o RH, é olhar o comportamento do colaborador, o que ele está precisando, e isso vem de encontro com o que você fez a primeira visita que você teve lá na DRB. Você quis conhecer o banheiro dos caras. Você quis conhecer o vestiário. Você não esperava essa, né? Foi engraçado, né? Eu falei assim, o que ela quer saber? Ela quer saber se os números tá certo, que nem meus amigos, meus 2 mentores lá fazem. Como é que tá os números, Chimboca? Eles nunca perguntaram qual é o tipo do papel higiênico que eu entregava para os meus funcionários. Se eles tinham um banheiro para tomar uma ducha, se tinha uma toalhinha, se tinha alguma coisa. E aí chega a Dani lá, quebrando tudo com o salto dela, plá, os caras parou tudo, e aí e aí, que banzé que vai dar? Mano, aí ela foi, olhou com o jeitinho dela, depois entramos na sala e tome. Apanhei sozinho, quieto, dentro da minha sala, ninguém viu nada, ainda bem, né? Fiz jus ao apelido de Capitão Nascimento. Velho. E ainda saímos e vamos ali. Aí vamos ali onde? Vamos lá e compramos uma calhada de coisa. Você vai organizar isso aqui. A sua melhor visita, o cara mais especial daqui de dentro não é o seu cliente. É o cara que acompanha com você o seu processo, que vai te fazer crescer. E aquilo ali, claro, rompeu alguma visão. Não que eu não gostasse de cuidar dos caras. Não é isso a questão. Mas assim, não enxergar, a gente não enxerga. É aquilo que eu falei. E às vezes você o cara consegue não te enxergar a sua testa? Não. Às vezes o cara não entrega o plus pra você porque você não colocou nem uma tampa de bacia pro cara. Você não tá cuidando se o papel higiênico é de um pouco mais de qualidade, se não é aquela lixa, né? Se tem uma água boa para ele tomar. E aí tem empresas que passam por exatamente essa experiência digno, né? Que você passou e que você fala assim, mas eu tenho um assistente de RH lá, eu tenho um analista de RH, como ele nunca me falou isso? Então, aí que tá o diferencial, a experiência, a construção dessa experiência, desse know-how, desse conhecimento, isso é o diferencial.